Meus amigos, bom dia. Vamos começar hoje o capítulo 24. No capítulo anterior, nós vimos Ernesto em ação. E nós vimos todo o trabalho que o Ernesto fez no sentido de auxiliar o Desidério, se aproximar dele. E hoje nós vamos ver as tarefas que a Evelina também vai realizar. Porque anteriormente ele e ela pediram, ao instrutor Ribas, que eles pudessem ajudar, que eles pudessem colaborar no trabalho de esclarecimento dos dois grupos familiares que a gente está acompanhando, não é? Então vamos ver a Evelina em ação. Antes que o sol reaparecesse, Ernesto, Evelina e alguns do Instituto de Proteção Espiritual, dentre os quais se destacava o irmão Plotino, que a pedido do instrutor Ribas chefiava a diminuta caravana socorrista, abordaram em São Paulo no intuito de cooperarem com os assistentes espirituais empenhados na libertação de Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Informados de que a filha determinara a remoção da morta para casa, demandaram Vila Mariana. Evelina trazia o coração em sôfrego. Veria o pai pela primeira vez. Acariciava na memória a imagem dele, colhida em retratos de família. Ansiava compreendê-lo, ampará-lo. Ernesto encorajava-a. Quase no limiar da residência, Plotino recomendou parada à equipe e comunicou que, primeiramente, ganharia o interior, desacompanhado de maneira a efetuar ligeira inspeção, examinando o serviço a fazer. Sob as atenções da filha que se apoiava em Serpa e em alguns amigos da vizinhança, tanto quanto guardada pela vigilância de vários benfeitores espirituais, Elisa, semidesperta, jazia num impasse, de vez que agarrada por Desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Às primeiras inquirições de Plotino, o piedoso enfermeiro, desencarnado, que se encarregaria do apoio magnético para exonerar a viúva dos despojos a que se imanizara, confessou o receio de que se via acometido. Se constrangesse a senhora Fantini a largar o carro físico inutilizado, não lograria violentar-lhe o pensamento perfeitamente lúcido. Forçar-lhe-ia a retirada, mas não dispunha de meios para isolá-la mentalmente do acompanhante rebelde, e cujo patrocínio ela mesma se confiara. Então, pessoal, o irmão Plotino, eles chegaram, a caravana chegou em São Paulo, e eles chegaram já no limiar da residência, só que ele pede para a equipe, a Evelina, aguardar, que ele primeiramente vai assuntar ali, ver como é que está o clima, o que pode ser feito. E ele vê, quando chega lá, a dificuldade que ele vai encontrar em poder desembaraçar a Elisa do corpo físico. Porque ele analisa assim, eu posso forçar que ela se desvincule rapidamente do corpo, mas não tem como eu desvincular o pensamento dela no pensamento do Desidério. E essas forças mentais, essas forças de sintonia, elas são muito fortes e muitas vezes a gente não pode romper, não tem como. Eu me lembro de um romance do Divaldo Franco, o espírito Vitor Hugo,
que ele está descrevendo um caso de obsessão, e aí o doutor Bezerra vai atender o caso, e ele diz assim: a família trouxe a menina para ser atendida num centro espírita. E o doutor Bezerra vai atender, vai ajudar e tudo mais. Mas ele diz assim: não posso desvincular o espírito da moça. O tratamento vai ser longo, demorado. Se eu fizer isso agora, quebrar a menina desencarna. Tal o vínculo que ela está com o espírito obsessor, que era alguém ligado a ela lá no passado, quando os dois, né, criaram essa adversidade, depois esse ódio um para com o outro. Então era tão intensa que ele falou: não posso fazer isso agora, tem que ser com o tempo. Aí vem aquela frase que a gente conhece, né? Os laços do amor e as algemas do ódio. O ódio prende mesmo, né? É uma força intensa, né? Então, ali no caso também, a Elisa desligar-se, né, rapidamente, bruscamente do Desidério, né, não lhe faria bem. E veja como o André Luiz narra a situação dela, que o irmão Plotino viu. Olha lá. Elisa semi-desperta, quer dizer, ela estava naquela situação, né, do desencarne, assim, meio... Jazia no impasse, de vez que agarrada por Desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele, que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Então, no fundo, ela estava ligada a ele também. Não era só ele que ela também encontrava nele aquilo que ela chamaria de apoio, de proteção. Lembram? Junto dela, e ela alimentando, né? Porque o capítulo anterior, quando ela está prestes a desencarnar, as últimas palavras dela foi o quê? Desidério, me protege, Desidério, fique comigo, não me deixe. Então veja que o apelo mental, emocional dela com esse espírito é muito forte, né? Então não tem como desembaraçar rapidamente, né? Ele vai precisar, para acontecer isso, ele vai precisar ser esclarecido, convencido a se desprender dali, ajudando também a Elisa, né? Então vamos lá. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para compelir Desidério a mudar de atitude. Irmão Plotino abeirou-se dele com delicadeza fraternal e suplicou-lhe o concurso para que Elisa fosse liberada e conduzida a mansões de refazimento. Acomodado ao pé da morta, o interpelado se achegou ainda mais para ela e simplesmente rugiu em voz selvagem: palhaços, não me tirarão daqui. Que querem nesta casa? Ela é minha mulher. Ninguém me demoverá com petitórios e ladainhas. Tenho experiência. Conheço os que não se separam nas furnas tenebrosas que recebemos por moradias. Ninguém, mais efetivamente ninguém, me arrancará desta sala. Alguém fará isso, irmão Desidério, enunciou Plotino, sem alterar-se. Quem? Diga quem. O emissário sorriu paciente e murmurou apenas: Deus. O inconformado amigo trovejou blasfêmia terrível e Plotino voltou sobre os passos percorridos, pondo-se ao encontro dos companheiros. Explicou-lhes o que se passava e imaginou as providências cabíveis. Aquele era o momento para a intervenção pessoal de
Evelina. Então o irmão Plotino tentou, né? Viu como ele estava, a situação dele, e ele percebeu que seria impossível, qualquer coisa, né? Ele tentou e ele está realmente arredio e não aceita e não quer socorro, não quer ajuda de nada. Então ele chegou à seguinte conclusão: é a hora de uma pessoa intervir, mas alguém que toque, que mexa com ele. Então é a hora da Evelina, não é? A filha dele, né? Para poder tocá-lo e ver se consegue que ele mude de pensamento. Nessas horas, só o amor. A mãe que vem. Sempre tem alguém que nos atinge emocionalmente, né? E sempre é esses laços de amor que nos prendem, né? E que nos socorrem. Então vamos ver a Evelina. Todo o grupo persistiria em oração a fim de apoiá-la, porquanto a companheira deveria entrar a sós no refúgio doméstico, de modo a tentar a renovação do pai, que de certo não hesitaria em obedecer-lhe. Viu-se para logo o prodígio dos pensamentos congregados em um só objetivo, sem qualquer indução à teatralidade, mas sim fundidos no só intuito profundo e sincero de projetar as energias do amor na obra socorrista, aqueles corações em prece lançaram vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão que se lhe delegara. Espiritualmente, ligada aos amigos que se lhe haviam metamorfoseado em base de equilíbrio e sustentação, Evelina penetrou o recinto, qual se fora uma estrela repentinamente transfigurada em mulher. Então veja, ela tem que ir conversar com o pai. É uma tarefa difícil, não é? Sobretudo para ela, que ela não viu o pai ainda depois da desencarnação. Ela nunca mais teve contato com ele, não é? Então ela vai falar com ele. E os amigos, então, vibram pelo propósito, né, dela conseguir bom êxito na presença do pai. E eles, então, unem o pensamento e oram, né? Emitem vibrações de socorro, porque eles também estão ali trabalhando e pedindo amparo para o desidério, não é? Então eles vibram, oram, né, emitindo forças do bem, forças da paz, e acontece isso. Ó. Aqueles corações em prece lançaram vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão. Então eles estão vibrando, emitindo pensamentos, e o que acontece? É como se um lençol, né, protegesse a entrada na casa, né, envolvesse ali o caminho que a Evelina vai percorrer. Isso é efeito da oração, né? A oração, ela emite, né, vibrações. Ela é capaz de tocar, de curar, de ajudar, de amparar. Se a gente soubesse a força que tem a oração, porque nós ainda negligenciamos muito a força da oração. A gente se esquece, né? E a prece realmente nos ilumina, nos faz elevar. E o nosso pensamento, né, jorra energias quando a gente está orando. A gente já viu pesquisas, vocês devem ter já visto também, em hospitais, tratamento de enfermos, numa ala normal, na outra, pacientes que leem a Bíblia, o Novo Testamento, que fazem oração, que oram, que têm momentos de prece, tudo. O restabelecimento ou o controle da enfermidade é muito mais positivo que na outra ala, né? Também há pesquisas com plantas
ambientes, né, onde se ora, onde tem aquela vibração, o desenvolvimento da planta também é maior. E essa vibração tem a ver, né? Eu me lembro de um livro do André Luiz, em que eles vão ajudar os espíritos que estão dormindo. Aí eles entram num pavilhão, aquele monte de leitos lá em nosso lar, e todos os espíritos dormindo, né? Presos, né, na consciência, sem despertar, né? Estão lá em sono profundo. Então vem uma equipe, e juntamente com ele tem uma senhora bem mais evoluída, né, moralmente, e ela pede que eles comecem a orar. E todos começam a orar. E o André Luiz descreve o seguinte, que dela saía um jorro de luz, e deles saíam também esses pequenos jorro de luz, né? Não era igual ela, né? Mas fundiam-se assim no ambiente e formavam pequenas bolas vibratórias. E essas bolas iam caindo, cada uma em cima de um doente, caía em cima dele. E eles começaram a despertar. Então veja o poder da oração. Como a oração transforma, né, muda. A gente pode lembrar também do livro do André Luiz sobre a prece refratária, né, em que a menina está orando, pedindo socorro à mãe dela desencarnada. Mas a mãe dela não está em condições de ouvir a prece e de atendê-la. Então a prece é tão fervorosa que a prece vai e alcança a colônia espiritual responsável pela reencarnação dela, da mãe, daquela equipe familiar. Então a prece chega lá. E aí André Luiz descreve, né, os espíritos se preparando para vir e ajudar, ver o que podem fazer pela menina, né? Então a prece é isso. O Chico também fala, num determinado momento, que uma mãe foi chorando falar com ele, né? E pedindo, Chico, ore pelo meu filho, ore pelo meu filho. Ele disse, eu vou orar sim, mas ore você também, porque a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. O que ele quis dizer com isso? Que quem tem mais contato com o filho, mais ligação afetiva do que uma mãe? Ninguém. E quando ela ora por aquela pessoa, né, com aquela vibração de amor, arrebenta a porta do céu, quer dizer, pede socorro, chega onde tem que chegar, né? Superiores, eleva a nossa vibração, né? A prece fervorosa é essa que tem a ação de se estender. Não, a minha prece não vai alcançar espíritos, né, regiões. Ah, Senhor Jesus, me ajuda, boa noite. Isso não sai nem dentro de mim, né? Isso não, né, não vira nada, né? A gente está falando de oração, de mentalização, né, de movimentação das forças, né, do pensamento, né, da vontade. Essa promove esses efeitos. Tem um livro também, editado aí pela Didier, chamado Depois da Travessia. E esse livro descreve as impressões que a irmã do Chico Xavier teve quando desencarnou. Então ela escreve pelo Chico, falando à filha. E ela diz assim que ela estava muito apegada à casa. Ela não queria deixar a casa, os filhos, os netos, aquela coisa de mãe, né? E ela estava lá, mas aturdida, precisava ser socorrida, encaminhada, e ela não queria de jeito nenhum. Então, o José, irmão do Chico também, irmão da mulher, começa a orar pedindo o amparo dos protetores, porque vai demorar para encaminhá-la. E ali ela ficaria à mercê, né, das vibrações da casa, da família, chorando, aquela coisa toda. Então eles começam a orar e é criado como que uma proteção espiritual. Ele diz assim que parecia uma redoma de uma substância que lembraria o algodão. Então aquela proteção. Então o que estavam falando dela, o choro, aquela coisa, tudo aquele negócio não chegava até ela.
E aí ele disse que teria que esperar para poder desligá-la, sem nenhum prejuízo a ela. Então eles esperam quando a mãe do Chico pode vir e chamar a filha para a espiritualidade. Então, veja o poder da oração, né? Criar uma proteção. Né? Lembra também da Dona Isabel, que a gente lembra, da casa protegida, um anel de prata envolvendo a residência, resultado das orações, né, que ela fazia. Então, a prece é poderosa. Né? Alcança. Toda vez que nós oramos com boa vontade, com unção, a prece alcança um resultado. Então, o Maurílio está falando de uma vibração para suicidas, que a gente tem aí na reunião mediúnica. Então, a gente pega o nome de um suicida e a gente ora, diz o nome dele, vibra, né? Encaminha pensamentos de paz. Então, ele está falando, isso chega no suicida? Chega, né? É um bálsamo, é um auxílio que ele recebe. E depois, mesmo socorridos, como a gente vê no livro Memórias de um Suicida, lá no Hospital Maria de Nazaré, socorridos, eles, quando alguém orava para ele aqui na Terra, aparecia a pessoa orando como que num quadro, numa tela. E eles choravam, emocionados de ver aquela pessoa orando, pedindo por eles. Que ele atendeu uma vez, né? Então veja como a prece ajuda, né? Shirley. A oração é a respiração da alma. Então vamos respirar, gente. Ah, é? A moça, a menina que ora pedindo ajuda na prece refratária, ela, no livro ela também chama Evelina. É. Vamos lá. Desidério, aterrado, fixou a aparição e caiu de joelhos. Era ela, sim, pensou, a sua filha, a sua amada filha que jamais lhe escapara da lembrança, mesmo quando se mergulhara em aventuras nas trevas mais densas. À medida que Evelina o fitava, entremostrando radiante e doce ternura, o infortunado genitor contemplou-se no suave clarão que a mensageira irradiava. Viu-se na penúria de um sentenciado que persistisse por anos e anos no fundo de um cárcere, sem o menor cuidado para consigo mesmo. Qualificou-se por monstro à frente de um anjo, e à maneira de um cão batido e aviltado, intentou arrastar-se para fugir. A moça adivinhou-lhe o propósito e falou simples: meu pai. Desidério sentiu que aquela voz lhe alcançava as entranhas. Sim, aquelas duas palavras lhe vinham daquela alma querida que ele julgara nunca descesse do céu para interpelá-lo, tornando a fletir os joelhos trêmulos, e assombro se lhe rebentou no peito, numa explosão de lágrimas. Pois é você, minha filha, é você a quem Deus manda para me pedir o impossível? Evelina abeirou-se dele, colocou-lhe a destra na fronte padecente e o diálogo prosseguiu. Meu pai, de certo que Deus abençoa esta hora de reencontro, mas somos nós mesmos, o Senhor e eu, os promotores, não do impossível, mas de nossa reaproximação em nome dele mesmo, nosso Criador e Pai de misericórdia. Que quer você de mim? Venho convidá-lo a estar comigo.
Admitiria o Senhor que o tempo desaparecesse sem que eu sonhasse com este momento? Atravessei a infância e a juventude, namorando seus retratos. Casei-me um dia na terra, rogando a sua bênção nas minhas orações. E quando os desígnios divinos me retiraram do corpo físico, formei o ideal de reencontrá-lo. Então a Evelina fala mesmo com propriedade, né? As palavras que vão alcançar, que vão tocar o coração do pai, né? Agora veja que interessante, quando ele vê aquela figura, né, luminosa, a filha, aquela visão majestosa, brilhante, né? O que acontece com ele? Olha só, Desidério qualificou-se por monstro à frente de um anjo e intentou arrastar-se para fugir, mas Evelina adivinhou-lhe o propósito e falou: meu pai. Ele, quando viu tudo aquilo, ele quis correr, fugir, como se aquela luz, aquilo, né, não fosse para ele. Vocês lembram que toda vez que o André Luiz narra descrições de benfeitores chegando nos lugares das trevas, no umbral, não é? E eles aparecem, aquela luz, os espíritos correm, né? Fogem temerosos, né? Ou tentando esconder a própria inferioridade, né? Alguns se prostam a chorar e acabam sendo socorridos, sendo amparados, mas a maioria ainda foge, né? Então veja, diante da própria filha, né, ele se julgou um monstro, um espírito, né, o mais réprobo possível. E ela, né, vinha e ele já disse para ela: é Deus que mandou você me pedir o impossível? Quer dizer, ele já sabe que ela vem pedir para ele desligar-se da Elisa, não é? E ele diz que é o impossível que ela veio pedir. Então veja que ponto que a gente se embrenha na mente um do outro e fica preso mesmo, né? Agora, essa estranha atração dos dois vai colaborar muito para a reencarnação, né? Porque os dois vão partir de lá com a promessa de que eles vão se encontrar e se unir aqui. Então isso vai facilitar o retorno do Desidério e da Elisa, né? Que, como nós vimos lá atrás, ele está sendo programado para nascer no lar do Amâncio e a dona Brígida, e ela para ser filha do Caio e a Vera Celina, né? E depois as duas famílias vão... ela vai ser filha da própria filha. E as duas famílias vão se aproximar aqui na Terra para que aconteça o encontro dos dois, né? Porque a nossa consciência sabe que está errado, mas o ódio é mais forte, a raiva, né, é mais forte, a vingança é mais forte que isso. Então a consciência fica apagada, né? E nesse momento ele percebe que está errado, né? Quando a gente fala Deus vai me ajudar, a gente se refere assim ao amparo da espiritualidade, né? E esse amparo só se dá quando você se ajuda também, né? Isto. Então vamos lá. O infortunado esboçou um gesto de autocompaixão e gemeu: veja, minha filha, o que fizeram de mim os criminosos que nos destruíram. Ó meu pai, não acuse, o Senhor terá sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor terá suportado provas difíceis. No entanto, aprendemos presentemente que todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Com certeza, nas moradas divinas que você mereceu, ficou sabendo que não perdi meu corpo em acidente algum. Sim, conheço hoje toda a história a nosso respeito. Não pode, então, ignorar
que os meus verdugos são igualmente os seus. Nós dois fomos esbulhados pelos mesmos bandidos. Se no céu não existe memória para o mal, é preciso recordar a você que Amâncio terra, o celerado que se arvorou em seu padrasto, porque os soluços o compelissem a compridas reticências, Evelina aclarou com humildade: o Senhor não se agastará comigo se disser que ele me quis bem e me respeitou sempre como sua própria filha. Se é inegável que cometeu falta grave para com o Senhor diante das leis divinas, creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa, ainda em tenra idade. Enviou-me para a escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram de tentações nas quais eu teria sucumbido em muitos erros. Durante a permanência no mundo, nunca me regateou assistência e nem me contrariou os impulsos para o matrimônio. Em minha meninice, encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor me poderia dar. É verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor em meu coração, meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa, foi sempre um protetor de nossa felicidade. Nunca lhe vi o mínimo gesto de desconsideração para com minha mãe. Veja, então, o ponto de vista diferente dos mesmos fatos. Como depende de nós enxergar as coisas, né? Como a visão pode ser diferente. Então, ela diz assim para o pai dela, né? Falando com ele: ó meu pai, não acuse, o Senhor terá sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor terá suportado provas difíceis, no entanto, aprendemos presentemente que todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Então, veja só, a visão diferente dela. É lógico que ele sofreu. Afinal de contas, ele foi assassinado. E depois que ele se reconhece no mundo dos espíritos, ele vê que quem tirou a vida dele foi um amigo dele, o Amâncio, unicamente para ficar com a esposa dele, né? Então, tudo isso é um turbilhão de ódio, de rancor, de mágoa, né? Ele ficou naquela situação, vendo a coisa dessa maneira. Mas ela diz assim: pense bem, o senhor terá sofrido muita dor, mas só a dor é capaz de trabalhar a nossa alma, né? O senhor terá tido provas muito difíceis, no entanto, são com essas provas, com essas lutas que nós alçamos voos mais altos na evolução. Então, a nossa visão é sempre a visão de dor, é uma coisa terrível. Ninguém quer passar, lógico, ninguém quer sofrer. Mas quando a dor se torna necessária e ela se demora, a gente não pode se revoltar. Porque se a gente se revolta, a gente cai num outro patamar, né, de sofrimento. Agora, quando a gente entende, compreende, sofre, chora, mas sem revolta, isso tudo se torna um aprendizado para a alma, né? E aí ela começa a falar do padrasto, né? Ele dizendo: ele me matou, ele invadiu a nossa casa. Ela diz assim: meu pai, nunca ele foi substituído no meu coração por você. Nunca. Você é meu pai. Durante toda a minha vida eu sempre pensei no Senhor. Quando eu era pequena, depois quando eu cresci, quando eu casei, sempre meu pensamento estava te buscando, não é? Sempre te ajudei. Mas ele
apesar de ter feito um grande erro perante as leis de Deus, ele sempre fez bem para mim e para minha mãe. Porque o Amâncio é aquele tipo de espírito que é capaz de cometer um grave erro por causa de uma situação única, mas que é um homem bom e generoso. A gente não vê essas coisas, pessoas, né, que são boas, generosas, pessoa do bem, pessoa que todo mundo concorda, né, que é uma pessoa excelente, e em um determinado ponto o indivíduo comete um grave erro. É o caso do Amâncio. Por causa do seu pensamento e do seu desejo forte para com a Brígida, né? Aquela obsessão dele pela mulher, ele foi capaz de matar o amigo para depois ficar com a mulher. Você veja que todo esse drama tem por base a mulher. Não é isso? Elas que causam tudo isso, né? É assim. Então, gente, ela vê as coisas diferentes. O que ele vê, malfeitor, assassino, acabou com a minha família, acabou com a minha vida. Ela vê, ele acabou com a minha vida, cometeu um grave erro, mas ele foi um bom marido para a Brígida, foi um pai realmente para a Evelina, ajudou tanto, colaborou tanto. E outra coisa, lá na fazenda, ele tem ajudado, como a gente viu anteriormente, todas aquelas famílias que estão ali dependendo dele, nunca deixou faltar nada, é um bom homem, né? Então, são essas coisas que a gente precisa aprender, a ver o lado bom das coisas e das pessoas, né? O indivíduo pode ter feito um erro tamanho, mas se a gente analisar por outro ângulo, a gente vai ver que tem coisas que o indivíduo faz bem. Ele não é só trevas, ele também tem luz. Todo mundo é assim, né? A gente tem trevas e tem luz. Eu conheci uma pessoa excelente, ela ajudava os outros assim, ficava sabendo do negócio, ela corria lá, e era pessoa assim, chegar lá, dar banho no doente, dar banho na pessoa, no velhinho, e levar comida, e fazer isso, e fazer aquilo outro. Pessoa assim, realmente desprendida, que fazia coisas que eu não conseguiria, que eu não consigo. E ela ia, fazia e tal, aquele desprendimento, né, aquela pessoa boa. Tirando isso, era uma caninana. Era brava, respondia, xingava, né? Quem estava perto dela reclamava, parecia uma... Só que aquilo tudo ela falava da boca para fora, né? Xingava nome feio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era uma pessoa assim, de trato difícil, né? Respondona, xingava, tudo assim. Só que, veja só, no outro caso a mulher fazia tanto bem que muitos de nós não fazemos. Então, veja, como é que eu vou só ver o lado errado dessa mulher se ela fazia tanto bem? Então, a gente precisa ver, né, alguém que ela maltratou, que ela expôs a pessoa numa situação difícil, passou vergonha e tal. Essa pessoa vai ficar assim, essa mulher é uma caninana, ela é não sei o quê, porque ela está vendo só o mal que ela fez a ela. Né? Ela está vendo um ângulo. Agora, quem vê o outro lado que ela faz, tem uma visão diferente dessa pessoa. Não é? É assim. Então, vamos lá. Mulher aguenta mais a dor, o sofrimento. Mulher lida com dificuldade mais que homem. Né? Isso é normal. Por exemplo, a mãe da Shirley, né, Shirley? Quantos filhos? 11 filhos, 10 filhos, porque um morreu. 10 filhos, viúva, nova, teve que enfrentar a vida toda. Dificilmente, muito dificilmente, um homem faria isso. Existe, mas a maioria não dá conta, é mais frágil para essas coisas, né? Mulher tem uma força, um negócio diferente, né? O instinto maternal, né, é uma coisa muito forte.
Então vamos lá. Ah, não me fale de Brígida, aquela infame. Ó Pai do meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Que conseguiria fazer minha mãe, ainda tão moça, a carregar-me nos braços, não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impusera a desencarnação, mas sim o amigo que o Senhor mesmo um dia levou para a nossa casa, segundo as confidências de mãezinha em suas horas de saudade e desolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Ante a compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar de qualquer modo novas razões para ser infeliz. Você talvez não desconheça que me acho aqui, ao pé da família, de outro inimigo que não posso exculpar. Ernesto Fantini, o traidor que intentou matar-me, dando a seu padrasto o figurino pelo qual me aniquilou. Esta mulher cadaverizada, mais viva em minhas mãos, foi a esposa dele, pela qual, consumido de ciúmes, pretendeu ele assassinar-me, nada fazendo com isso, senão aproximar-me dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai. Expulso de minha casa, depois da morte do corpo, à face da influência de um perseguidor, tive de asilar-me em casa de outro, porque no pensamento da companheira, hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Então, veja que interessante. Ela está dizendo assim, ó, o Senhor condena, eu entendo tudo, mas o Amâncio foi aquele homem que foi apoio da nossa mãe, da minha mãe. E veja que ela não contraiu núpcias com ele, vendo nele, porque ela não sabia, vendo nele o assassino do marido, né? Ela via o amigo da família, amigo inclusive que o próprio Desidério levou para casa, ela conheceu. Então, para ela foi um apoio, era um amigo de casa, alguém que conhecia, então ela encontrou nele esse apoio. Então veja como tudo é o foco, tudo é como cada um vê as coisas, né? Mas o interessante no Desidério é isso aqui, gente. Ela falando com ele, e ela diz assim, ó, Desidério chorava com mais força em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar, de qualquer modo, novas razões para ser infeliz. Então, isso é outro problema de quem é vítima, de quem sofreu, de quem viveu tal situação difícil com alguém. A pessoa, muitas vezes, se coloca nessa posição de vítima, e ela se compraz, e ela quer ser infeliz. A pessoa quer ser infeliz. É uma escolha que a pessoa faz, né? Então, ela... Né? Autopiedade é uma coisa terrível. Não sai, fica preso ali naquele círculo vicioso, né? E por mais que tentem fazer auxílio a você, ajuda, se você não quer, não vai. Então, veja, ele prefere ficar condenando, mas me fizeram isso, ele fez isso, o outro isso e aquilo. Ele quer ficar na situação de vítima e quer se comprazer no mal, na infelicidade, quer ser infeliz. Rapidinho. A pessoa cria isso, né, uma maneira de despertar a atenção dos outros e tudo mais. Eu me lembro do Chico Xavier, ele conta num dos livros aí do Bacelli, desses de biografia dele, ele conta que uma vez ele estava assim meio cansado, recebeu uma
ingratidão muito grande. Aí ele estava assim, se sentindo triste, infeliz. Aí o Emmanuel aparece para ele. Ele, meu irmão, e não sei o que lá, não sei o que lá. E o Emmanuel rebatia. Mas também tem isso, isso, isso. O Emmanuel esclarecia. Mas tem, ele quer dizer, né, ele queria, né? Não. E o Emmanuel não sei o quê. Aí ele dá uma risada, brincando com o pessoal, e fala assim, gente, eu queria ser infeliz e o homem não deixava. O homem não deixava, eu queria ser infeliz. Quer dizer, às vezes a gente quer ser infeliz, né? Então, às vezes a gente não aceita ajuda, não aceita nada, porque é a escolha, há uma escolha infeliz, né? Viver nessa infelicidade. Mas, meu filho, não é, o machismo não é assim? O machismo não é assim? Né? O cara trai a esposa. Tá bom, tal. Se ela fazer isso, ele mata ela. Ele pode, mas ela não pode. Aquelas coisas, na incoerência humana, né? Então, veja, isso daí foi bem lembrado. Ele era casado com a Brígida, mas estava se engraçando com a Elisa, que era esposa do Ernesto. Quer dizer, ele iria, se tudo desse certo, ele iria largar a outra e ficar com a Elisa, né? Mas o outro não podia também ter interesse na mulher dele. Então, são aquelas coisas. Eu posso, mas ninguém pode, né? E ela está tentando, de toda maneira, tentar convencer o pai, retirá-lo daquela situação infeliz. Semana que vem, a gente vai continuar vendo esse contato dela com o pai e vamos ver o que vai acontecer com esses dois.